Passamos agora na Porta do Sol, principal entrada para a cidade Inca. Justamente essa porta aqui e fica essa vista sensacional. I belong to you. I belong to you. Ela mostra justamente a diferença da arquitetura inca, que é justamente a questão das pedras em cima de pedras, diferentemente dessas outras, que foram outros tipos de construções. Essa é a principal diferença de construção. Para ficar melhor de se entender, imagine como se aqui fosse uma vila, onde todos moravam juntos, era uma população. E o legal é que aqui também tinha uma divisão de classes. Então, falam que existiam aqui cerca de 216 pessoas, mas ao total era umas 500 e alguma coisa. Cerca de 40% da população era de uma população, vamos dizer assim, de classe alta. E as outras eram de classe baixa e moravam em casas diferentes. Cada uma dessas pessoas tinham as suas obrigações para poder fazer. Então a galera de classe alta era um pessoal que já vinha de uma família, vamos dizer, maioral na Inca, e as outras eram pessoas divididas em pessoas que cuidavam da agricultura, pessoas que cuidavam de outros setores mais baixos, mais simples, vamos dizer assim. Então se tinha toda essa divisão aqui, eram essas casinhas aqui. Agora como se fosse uma praça principal. Vou mostrar essa parte. Das partes da arquitetura e da engenharia que mais me impressiona é justamente essas conexões. Olha essa conexão dessa pedra aqui. Vou dar um zoom. Olha o corte perfeito aqui atrás. É muito difícil fazer isso, pessoal, com essa perfeição. É muito, muito difícil. Então, uma das coisas que me chamam bastante atenção é justamente dos cortes tão perfeitos. E aqui a gente tem uma parada bem interessante de mostrar, que aqui você tem muita incidência de terremotos, né? E ali, vou mostrar aqui, você vê que está caindo, né? Então, provavelmente algum terremoto aconteceu e derrubou algumas partes, né, das construções. Mas veja como é resistente. E veja também o formato. Eles falaram que os formatos são diagonais, são a prova de terremotos. E uma coisa que você não pode deixar quando vir é passar o protetor solar, bloqueadores solares. Isso. Justamente porque nesse período não tem nenhuma nuvem, né? Estamos a 3.000 metros de altura, então a gente está, teoricamente, um pouco mais próximo, né, do sol e sem nenhuma cobertura. Então realmente queimou a mão de Esté. Mostrei a nossa trilha, olha como tá. Então, sempre boné, né, seria bom também, chapéu e protetor solar sempre. Já vou até repassar o meu aqui agora. Chegamos em uma das partes principais aqui, os templos, né? Aqui atrás tem o templo principal, onde se acontecia os rituais, principalmente os sacrifícios de lhama, mas também existiam sacrifícios humanos. Não foi durante todo o Império, mas existiram sim, inclusive um deles, né, que é considerado a múmia bem mais conservada do mundo inteiro, é uma múmia do Império Inca. Aqui a gente tem o Templo do Sol e aqui a gente tem o Templo dos Sacerdotes, que era onde eles preparavam tudo que iria acontecer. Inclusive, existem sacrifícios, né, oferendas que são utilizadas até hoje, principalmente com coisas específicas. Por exemplo, tem uma que acontece no dia 24 de julho, que acontece até hoje, que é sacrificada uma lhama de cor preta. Não sabemos exatamente por que eles fazem até hoje, mas acredito que seja pelos mesmos motivos de antigamente. Então, agradecimentos, se faziam muitos sacrifícios para que se impedissem coisas que aconteciam natural, como terremoto. Então, eles faziam isso para que os deuses não ficassem enfurecidos. Lembrando que os deuses incas era a natureza, Papamancha, né? Deus Sol, Deus Lua, e toda a natureza era considerado um deus para o Império Inca. Para você que tem o sonho de conhecer Machu Picchu ainda, é muito interessante você meio que se apressar, né? Segundo a guia aqui, Machu Picchu está afundando, porque a cidade não foi planejada para receber tanto turismo, né? Então tem pontos específicos que provavelmente em alguns anos a gente não vai conseguir visitar. Isso é muito importante. Então, se você tem interesse
de planejar, entre em contato com a gente vai deixar o contato da nossa agência, que a gente faz também esse passeio aqui para Machu Picchu. Podemos fazer essa operação toda da sua viagem no Peru, né? Então corra, porque Machu Picchu, uma das maravilhas do mundo, pode, né, afundar nos próximos anos, com essas condições climáticas. Isso é muito interessante e muito importante, e você só vai conhecer de alguns pontos estratégicos não tão próximos, né? Porque a gente não sabe quanto vai ser destruído, né? E lembrando, não vai ser destruído, a própria natureza está afundando, né? É muito turismo, é muita gente, desgaste e tudo mais, e termos também climáticos. A gente espera que isso não aconteça, mas fica aqui uma informação importante. Chegamos agora, como eu comentei, circuito 2 inferior. O que é que a gente faz? A gente vem pela parte principal e a gente desce. A gente não vai para a parte de cima. É o que eu recomendo fazer para você vir justamente passar pelas casas que a gente passou e a parte também das plantações, né? Que a gente desce essa parte. Então é muito importante escolher o circuito certo. Então circuito 2 inferior. Na minha opinião, já fiz algumas vezes, é o melhor, é o mais importante. Porque a gente faz essa vista principal, vem caminhar pelas casas e passa por esse campo de futebol, que parece, né? Um campinho, uma área de atividades e lazer. Seguimos em direção à caminhada até a montanha de Huayna Picchu. E chegamos agora em uma sala de oferendas. Tem duas representações das casas como eram, tem palha, a amarração, é uma réplica, né, de uma casa original. E aqui a gente tem a pedra que faz representação com a Pachamama, que é a montanha que está ao fundo, uma réplica aí, entre aspas, muito parecida, vamos dizer assim. Muito legal, muito interessante. Seguimos agora já para a saída. Muita gente fazendo fotos aqui, né? Estão deixando dinheiro aqui com a folhinha de coca. Isso é muito importante. Foi uma das coisas que o cara falou, né? O guia da trilha da Laguna Moantai foi justamente pegar uma pedra, a folhinha de coca, 3 folhinhas e colocar uma em cima da outra. E então fazer aquelas montanhas de pedra. Isso seria para fazer como se fosse uma oração. Aqui a gente chega numa parte legal, só que a gente não vai fazer, que é a trilha para ir para a Huayna Picchu, né? Então aqui é a trilha justamente que você compra para ir para lá, né? Bem legal. A trilhazinha puxada também aí. Eu nunca fiz. Seguimos agora para a saída. Chegamos agora em uma sala bem importante. Achei bem legal a explicação, né? Depois eu vou explicar um pouco mais ou menos o que o pessoal está fazendo. Mas existem dois mini poços, né? 2 vasos de água. E eles não sabiam para que servia isso. E aí, ela estava explicando que existem 2 teorias. Uma que era para moer o milho, para fazer, né, a pasta ali de milho que eles comiam, e a outra era para a parte astronômica, né, dos astros, que era para saber se os anos iam ter equinócio, né, que é justamente como é que o ano ia ser, né, se ia ser bissexto, como é que ia funcionar essa questão do calendário Inca, né, para montar o calendário. Então aqui teoricamente entra alguma luz por aqui ou por cima, e aí eles determinavam da questão do calendário. É uma casa bem legal e o pessoal está justamente apilando, provavelmente para conservar, né, a estrutura que está se desgastando. Então tem os apiladores e eles estão passando também, né, tapando os buracos para deixar mais firme e conservar. Super interessante. A gente apoia demais essas causas porque é caro para você vir, mas você precisa ter justamente esse custo para manter a proteção. Então a gente apoia bastante esses tipos de investimentos. E chegamos agora na parte final. A guia deu 2 opções pra gente. A gente poderia ou encerrar ou continuar. A gente preferiu dar o encerramento porque a gente temos hambre. Então a gente precisa dar uma pausa para poder comer. Mas aqui se finaliza, né, o circuito 2, que é o melhor circuito que a gente indica para vocês fazerem, porque pega muita coisa e pega as principais, né? Então, por aqui se finaliza o nosso primeiro passeio em Machu Picchu. Vamos agora para o almoço e a gente mostra algumas coisinhas para vocês de lá. Correcto?
Super correto. Muito bem. Vamos. Partiu. Pessoal, hoje a gente terminou um passeio sensacional com a guia Gladys, certo? Eu sempre falo, é super importante ter uma guia, a gente recomenda demais. A Gladys sabe demais, sabe muito de Machu Picchu. Quero agradecer además, porque tu foi hermoso, muito bueno. E Gladys, queria perguntar para você, qual é a importância de venir a Machu Picchu? La importancia es la parte histórica, más que todo, ya que Machu Picchu es totalmente una ciudad original, desde el punto de vista arqueológico, histórico. Es la ciudad más importante de la cultura inca, donde aquí se demuestra la parte arquitectónica, la parte astronómica y ceremonial, que tuvo para ellos mucho en cuenta lo que es el cosmos y la naturaleza, ya que básicamente los incas fueron panteístas, politeístas, monoteístas, dioses del cosmos y de la naturaleza. Y eso es Machu Picchu. Y es la mejor expresión de la arquitectura inca, ya que es la adaptación entre el ingenio humano y la naturaleza. Perfeito. Então llama a las personas de Brasil para que vengan a venir para Machu Picchu. Bueno, amigos de Brasil, yo como guía de Machu Picchu les invito a visitar Machu Picchu, que es la 7ª maravilla del mundo moderno, es por su originalidad. Vengan amigos, están invitados. Definitivamente, eu acredito que Cusco, principalmente aqui em Machu Picchu, principalmente não, Cusco, foi a maior diferença de temperatura que eu já tive assim em curto período de tempo. Pela manhã estava tipo quase negativo, né? Quase 6 graus. E agora a gente já tá de havaiana e camisa de manga, né? Então venha preparado, né? Não tá fazendo calor, nem tá fazendo frio, né? Mas assim, a diferença de temperatura é muito grande. Então a gente sempre recomenda que você tome, né, umas vitaminas, umas coisas assim antes de vir, porque a diferença é muito grande e isso a gente carrega algumas doenças alérgicas, né, e tudo mais, virais, vamos dizer assim. Aqui a gente está na rua principal, né? Eu vou passar o nome ali, vou falar o nome dessa rua, porque é a principal. Nela você encontra de tudo, né? De restaurantes, a lojas de souvenirs e tudo mais, em todos os lugares. Um fato interessante, né, justamente que eu percebi, é que basicamente todos os lugares vendem a mesma coisa, né, o mesmo estilo de comida e basicamente o mesmo estilo de preço. Pronto, aqui está o nome, Pachacutec. Então essa é a avenida principal, onde tem aqui todos os restaurantes mais importantes. E como eu comentei, é basicamente o mesmo tipo de comida, né. A gente está indo agora em um restaurante que é tipo buffet, né, então tem entrada, prato principal e bebida incluída. Vamos, né, explorar um pouco mais a parte do centro. E aí, o que você tá achando? Bem, tá um clima bem gostosinho agora. Tá melhor do que a de manhã. Mas até que de manhã não foi tão frio não. Teve uma partezinha bem curta que realmente foi frio. E depois o clima já foi ficando mais ameno. Então tá um clima bem gostoso. E aqui tem de manhã, quando a gente saiu, tava frio. Tava. Só nesse período. Depois, no resto da manhã, já não tava tão frio assim. Mas essa rua é bem legal, tem muita coisa. E como eu falei, o que tem de gente oferecendo massagem, cara. Tem mais loja de massagem do que restaurante. É. Aí beleza, estamos descendo aqui agora a rua principal. Vamos encontrar com a família para almoçar, né? Agora são 00:30, ou 12, meio-dia e meia. A gente acabou de voltar do Machu Picchu, né? E seguiremos agora para almoçar, explorar um pouco da cidade. A gente vai no supermercado do outro lado. E amanhã já voltamos para Cusco. Então, centros de massagens sempre e toda hora eles vão oferecendo todos os tipos. Capaz da gente experimentar, né?
de tanto que estão falando. Rapaz, deve ser bom. Vamos ver se vão convencer a gente. Muito que eles não falam preço. Então sempre é aquela negociação o tempo todo. É chato. E agora a gente parou aqui para almoçar, bem na praça principal, né, do Machu Picchu. E entrada, prato principal e uma bebida, 35 soles. Preço legal, acredito que a qualidade da comida está bem melhor do que a lá de cima. Tem lugares mais em contra, mas o restaurante é muito bom. Aqui bem na frente da praça principal, né, na praça aqui do Ministério da Cultura. Então, ótima pedida. E o nome do restaurante? A gente... Plaza de Inca, o nome do restaurante. Sopinha de frango muito boa e o prato principal vai ser uma milanesa de frango. Vamos comer agora. Olha e vejam isso, olha a quantidade de pessoas. Tem uma fila que tá saindo fora do aeroporto. Então foi a melhor sala VIP que você já comeu. Não, com certeza.